1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a parte B, está escrito assim: Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Existe um princípio bíblico que é pouco divulgado, porém bastante real, que é o princípio da honra. O texto de 1 Samuel é parte de um relato no qual diz que os filhos do sacerdote Eli eram homens ímpios, que não conheciam ao Senhor. E por causa disso, uma promessa que tinha sido liberada sobre a casa de Eli não foi cumprida. O Senhor havia dito que Eli e sua família andariam perante ele perpetuamente. Mas diante do comportamento dos filhos dele, a promessa não se cumpriu. Pois há um princípio de que, quando honramos a Deus, Ele nos honrará. Eu quero falar sobre o princípio da honra, o poder da honra, e como a falta da honra pode impedir que a bênção, que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, tem mensagens novas aqui no canal. Eu peço que você se inscreva, que você ative as notificações. Se você quiser expressar a sua gratidão por esse ministério, torne-se membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Primeiramente, eu quero falar sobre o que é a honra. A palavra hebraica para honra é kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade. A palavra honra também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. No grego, honrar significa estimar, fixar o valor ou reverenciar. Honrar, portanto, é dar o devido valor a alguém, não somente com palavras, mas também com atitudes. A atitude dos filhos de Eli estava desonrando ao Senhor, e isso, no mundo espiritual, é tão sério que Deus deixou de cumprir as promessas dele na vida daquela família. E é interessante que a Bíblia não fala somente sobre honrar a Deus. Várias passagens nos orientam a honrar também pessoas. E essa ideia encontra bastante resistência no meio cristão. A maioria das pessoas diz assim: eu só vou honrar a Deus. E elas dizem isso com um ar espiritual, mas elas estão erradas, pois nós devemos ser fiéis aos ensinamentos bíblicos. Em 1 Pedro capítulo 2, está escrito que devemos tratar a todos com honra, amar aos irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Efésios capítulo 6 reforça um dos mandamentos que foi dado a Moisés. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem e tenha vida longa sobre a terra. Então, o primeiro mandamento com promessa fala sobre honra. Pedro também falou na primeira epístola sobre o dever do marido tratar a esposa com honra. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A honra libera o poder de Deus, da mesma forma que a desonra impede o agir de Deus. O Evangelho de Mateus registra que Jesus deixou de operar muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. E por causa disso, ele ensinou que não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. As pessoas de Belém não souberam honrar Jesus como profeta e deixaram de receber os milagres
por causa disso. Hoje, o Senhor quer resgatar esse princípio na nossa vida. O que podemos fazer de forma prática para cumprir esse princípio da honra e para sermos abençoados? Primeiramente, honrar pai e mãe. Isso é dar o devido valor a eles. A maioria das pessoas só percebe o valor de seus pais depois que saem de casa ou depois que seus pais se vão. Se você tem os seus pais ao seu lado, louve a Deus por isso. E no que puder, cuide deles. Preocupe-se com as necessidades deles. Inclusive, se for necessário, ajude-os financeiramente. A segunda coisa, trate o seu cônjuge com honra. Muitas vezes nós nos acostumamos tanto com a presença das pessoas que são mais importantes na nossa vida que nós deixamos de honrá-las. E isso é muito comum acontecer entre casais, principalmente por parte dos homens, que deixam de valorizar suas esposas e depois que as perdem, se arrependem amargamente. E por final, honre a Deus. Não se trata somente de falar bem de Deus nas orações ou na frente das pessoas, mas sim de obedecer ao Senhor de verdade. Essa é a melhor maneira de honrá-lo. Muitos têm se apoiado em um título, uma religião ou um ritual para respaldarem a sua espiritualidade, mas Deus sonda o nosso coração. Eli era um sacerdote, cumpria todos os rituais no templo, mas não estava cuidando bem da sua própria casa. Ele sabia que seus filhos estavam tendo relações sexuais dentro do templo e mesmo assim não os repreendeu. E por isso ele deixou de receber as promessas. Muitas bênçãos de Deus não foram derramadas sobre nós nesse ano e estão retidas no mundo espiritual porque deixamos de honrar ao Senhor e de honrar as pessoas. Que a história de Eli sirva de exemplo para mim e para você. Que nós saibamos honrar a Deus e também honrar aqueles que Ele colocou na nossa vida, para que assim sejamos também honrados pelo Senhor. Eu quero orar por você. Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pelo cuidado que o Senhor tem com o Teu povo. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes nós deixamos de dar o devido valor às pessoas que o Senhor colocou em nossa vida. Mas que essa palavra possa nos trazer entendimento, que ela traga um efeito em todas as pessoas que forem alcançadas por ela e que todos nós possamos entender e praticar o princípio da honra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal, se você quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.